É verdade que você e o Marcos Braz não têm afinidade? É uma mentira isso. Né? Eu tenho uma relação ótima com o Marcos Braz no plano pessoal, mas Uhum. nós temos visões diferentes Uhum. do que deve ser o papel de um gestor de futebol. Entendeu? Todo mundo sabe que eu sempre fui contra você, aliás, o grupo de originários de 2012 estava lá, que a gente era contra a reeleição e que você não poderia, enquanto você tivesse trabalhando pelo Flamengo, ocupando um cargo no Flamengo, você não poderia ter um cargo, você não podia se candidatar a um cargo público. Por uma razão muito óbvia. Você é um cidadão comum, tem 10 mil seguidores, você vira vice-presidente de uma área importante do Flamengo, vai ter meio milhão, 1 milhão de seguidores. Sim. Você, eu não uso nada do Flamengo, na minha humilde opinião, você usa o Flamengo como trampolim, como plataforma para algo pessoal. Eu não uso nada do Flamengo. Na minha opinião, não é exatamente assim que a coisa funciona. Então, no dia a dia, eu tenho uma relação ótima com o Marcos Braz. Uhum. Como eu tenho uma relação ótima com meus irmãos, e não significa dizer que eu concorde com tudo que meus irmãos pensam ou com meus filhos. Entendi. Então, quando se trata de futebol e de paixão, eventualmente você tem pontos de vista diferentes e às vezes a discussão fica um pouco mais acirrada. Mas eu te garanto que a minha relação com o Braz é muito melhor do que com outros rubro-negros que ninguém ousa perguntar isso que você está perguntando. Uhum. Eu não tenho uma relação pessoal ruim com o Braz, nem tenho nada contra o Marcos Braz. Mas no modelo que eu imagino de futebol, a forma do Braz atuar é mais ou menos como um técnico que chega e diz: olha, esse jogador no meu esquema de jogo, talvez ele não tivesse o papel que ele teria nesse. Coisa Isso diferente. aí. Importante a gente perguntar e o BAP aqui responder. Como última pergunta, Flamengo tem muita tradição nos esportes olímpicos. Né? Quem não se lembra de Ricardo Prado, medalha de prata lá em Los Angeles, 84. A própria Patrícia Morim, que foi nadadora do Flamengo, Diego Hipólito, né? E agora as nossas meninas. A Dani Hipólito, irmã dele. Daniela Hipólito, a nossa equipe de ginástica artística agora brilhante. Rebeca. Né? Rebeca e todas as outras maravilhosas, né? A Jade, a Flavinha, o Isaquias, né? O Flamengo tem muita tradição. Remo, No os irmãos Remo, Carvalho. Os irmãos Carvalho, Opa. sensacional. Ou seja, o Flamengo tem uma história e essa história está mais viva do que nunca com as muitas medalhas conquistadas. Qual é o pensamento, qual é o projeto do BAP para o esporte, não só o futebol do Flamengo? João, vencer, vencer, vencer. Eu entendo que o Flamengo veio do Remo, tem origem no Remo. Nós temos orgulho dos esportes que nós temos dentro de casa. E hoje, o único problema que o Flamengo não tem é financeiro. Mas eu entendo que não é só o Flamengo. O esporte como um todo no Brasil precisa ser repensado. Quando você vê que as 10 principais universidades americanas tiveram mais medalhas individualmente do que o Brasil teve como país. Pois é. Existe alguma coisa para além do modelo que a gente tem no Brasil. Eu entendo que dentro do clube, uma das soluções seria você criar conselhos esportivos de cada uma dessas áreas e você ter um diretor executivo de esportes olímpicos que tivesse experiência de múltiplas atividades, entendeu? Alguém que entenda de gestão, não só de remo, mas de remo, de polo aquático, de natação, de ginástica olímpica, que tivesse uma formação de Comitê Olímpico Brasileiro ou alguma coisa assim, e que também tivesse o lado das cobranças. Porque o que acontece? O Flamengo é um clube social e assim é natural. O seu filho, quando começa a nadar bem, você acha que o seu filho é um atleta. Sim. Não, meu filho é um atleta, ele nada bem. Mas será que ele é um atleta que tem índice para estar realmente competindo? Qual é a linha discreta que separa o pai que vê no filho um talento de um treinador que percebe, olha, seu filho é bom, mas não é tão bom para ser atleta? Sim. Isso é delicado dentro de um clube social. Sim. Mas que também tem tradição de formação olímpica. Esse é um desafio que eu entendo que não é um desafio só do presidente do Flamengo, é um desafio da instituição, de entender o que tem que ser feito para a formação de atletas olímpicos, que tipo de recurso você precisa. Mas eu vejo
como eu não penso em expandir o número de áreas que o Flamengo trabalha hoje em esportes olímpicos. Mas o que nós tivermos dentro de casa, eu vou demandar excelência da mesma maneira que vai haver para o futebol. Não é que vai... mas é uma arma, você não tem interesse em ginástica olímpica, então nós não vamos cobrar. Vamos cobrar sim, vamos ter um planejamento, vamos ter metas de desenvolvimento, de formação, de competição, e eu entendo que isso a gente vai estar ajudando o atleta do Flamengo e o atleta do país. Afinal de contas, o Flamengo é um dos maiores formadores, né, de atletas olímpicos do Brasil nos últimos 50 anos. E eu entendo, oxalá, o Flamengo seja o maior daqui a 10 anos.